Amém. Bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama, o canal onde você encontra palavras de vida e edificação. Estamos desfrutando do livro O Homem Segundo o Coração de Deus. Chegamos já ao capítulo número 17, o qual tem por título O Respeito de Davi por Saul. Gostaria de começar lendo para vocês 1 de Samuel, capítulo 26, do versículo 9 ao 11, que fala: Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Davi falando com respeito a Saul. Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este oferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos. Senhor Jesus. Nesse capítulo 17, como já falei, o título é O Respeito de Davi para com Saul. Porém, o enfoque, o centro desse capítulo é poder tratar, acabar com tudo o que está relacionado com a carne, com tudo o que vem da carne. Por quê? O Saul, ele certamente era um rei. Era o rei que o Senhor eligiu para governar o seu povo. E desde sempre Deus chamou homens para adequá-lo, para governar o povo do Senhor. Porém, o Senhor sempre ele quer tratar, aperfeiçoar aquele líder que o Senhor chama para governar o povo. E Saul, ele começou servindo ao Senhor. Saul começou governando o povo de uma boa maneira. Porém, a principal característica de Saul era que não era alguém que dependia do Senhor. Não era alguém que quando cometia erros, se voltava ao Senhor para se arrepender, para buscar o perdão de Deus. Sempre se lemos o livro de 1 de Samuel, nós veremos que essa era a característica negativa, principal de Saul. E o Senhor vem nos alertar nesse capítulo. O Senhor quer que nós sejamos aqueles que vivem pelo Espírito. De fato, em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, vou ler para vocês. Ela fala que a carne não milita contra o Espírito. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor vem nos alertar para que nós não sejamos aqueles que vivem conforme a carne, e sim conforme ao Espírito. Saul, ele tinha ódio, ciúme e inveja de Davi, ao ponto de que ele passou parte da sua vida perseguindo Davi para matá-lo, por causa do ódio, do ciúme e da inveja. E essas três coisas são frutos da carne. Então, por ele viver sendo levado pelos sentimentos de ódio, de ciúme e de inveja, e a sua vez viver pela carne, ele foi uma pessoa que não teve sucesso no seu reinado. Por quê? Porque quando o Senhor falava para ele fazer alguma coisa,
ele não agia de maneira correta. E é impressionante porque em 1 Samuel 15, quando o Senhor falou para Saul destruir completamente os amalequitas, ele não destruiu, ele não obedeceu. Ele deixou que, entre aspas, para ele considerava bom dos amalequitas. E o Senhor tem dado guerra contra Amaleque de geração a geração. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos que fazer a mesma coisa. Tratar com tudo que tem que ver com a carne. Para quê? Para que nós possamos ter sucesso em nosso viver cristão. Ó Senhor Jesus. Então, por Saul viver desse jeito, só levado pela sua carne, só deixando o Senhor do lado, ele não teve... O seu fim foi cruel, foi um final triste, porque o que ele salvou em 1 Samuel 15, aquela parte da Amaleque que ele salvou, foi um amalequita que terminou quitando a vida dele. Está registrado no final do livro de 1 Samuel, fala que ele se jogou contra a sua espada, se deitou contra a espada para tirar a vida dele. Mas quando você começa a ler o capítulo 1 do 2 Samuel, relata mais detalhadamente como que realmente foi a morte de Saul. E a morte de Saul foi que ele se jogou, se deitou contra a espada para se matar, porém ele não morreu. Então tinha um jovem perto dele e ele chamou e falou para tirar a vida dele. E não por casualidade, porque casualidade não existe, esse jovem era um amalequita. Então, irmãos, o Senhor está trazendo um alerta muito forte para nós. Nós não podemos dar espaço para a carne. Não podemos. Porque se nós damos espaço para a carne, isso trairá consequências muito negativas em nosso viver cristão. Então, que possamos ser aqueles que vivem pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, essa parte é a história de Samuel, não? E esse capítulo, para mim, no que eu desfrutei, o centro é isso, né? Que nós possamos aprender a viver pelo Espírito e não ser governados pela carne. E Davi, né? Davi é um excelente exemplo para nós, que possamos realmente ver esse coração que Davi tinha. Ele simplesmente fugiu. Saul estava perseguindo ele, perseguia para matar ele, e ele, por não agir pela carne, ele simplesmente fugia. Ele salvou a vida de Saul em várias ocasiões. Então, irmãos, que possamos ter esse coração, né, como tinha Davi, que possamos ser aqueles que respeitam. Ele falou aí com o versículo que comecei lendo, 1 Samuel 26, ele falou: eu não quero levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Então, esse é outro princípio muito importante que o Senhor traz para nós. O Senhor tem colocado na igreja irmãos responsáveis, irmãos de serviço, líderes, que tem sido o Senhor que colocou. E como seres humanos, eles vão errar, eles vão falhar, porque eles também estão sendo aperfeiçoados. Então, nós não podemos criticar eles, murmurar contra eles, fazendo críticas destrutivas. Não nos corresponde a nós julgar nossos irmãos, porque todo servo que o Senhor chama, toda pessoa que o Senhor chama, o Senhor aperfeiçoa, e é o Senhor que trata com cada um deles. Então, irmãos, que realmente possamos aprender nesse capítulo, ser aqueles que vivem pelo Espírito, matar tudo, cada vez que chega alguma coisa relacionada com a carne, nós possamos desarraigar, possamos aplicar a palavra para destruir tudo o que vem da carne. Por quê? Porque traz consequência negativa para o nosso viver espiritual.